Fala pessoal, tudo bem? E aí, tudo belezinha? Bora falar de TI mais uma vez? Então, eu sou o professor André Olímpio, estou aqui no canal Somos Todos TI, que é um projeto que eu tenho aí, que eu estou desenvolvendo aí aos pouquinhos, né? Fazendo aulas e videoaulas, divulgando material sobre tecnologia da informação, né? E aqui no meu canal no YouTube eu estou com uma sequência de videoaulas aí falando sobre aplicações desktop no Java. Estou bem pegando bem leve, né? Indo bem devagarzinho, bem no comecinho, e eu vou colocar mais instruções aqui, colocar coisas mais robustas aqui, tá? O pessoal já tá me cobrando aqui, né? Pô, você tá colocando coisa muito simples e tal, mas eu vou colocar coisa mais robusta aqui, gente. Vamos com calma. Tô começando o canal agora, tá? Seguinte, hoje eu vou continuar uma aplicação Java, né, que eu estava fazendo nos vídeos anteriores. Vou deixar na descrição aqui os links para as três partes anteriores que eu fiz, né, de uma aplicação Java, que é exatamente essa que vocês estão vendo na tela aqui. Né? Essa aplicação, eu melhorei ela aqui, vou falar o que eu vou fazer aqui hoje, tá? Mas eu estou fazendo cálculos matemáticos aqui, né? E trabalhando com os recursos de comandos do Java, né? E aqui hoje eu vou fazer o seguinte: hoje eu vou trabalhar com esse objeto que eu estou mostrando aqui com o meu mouse, ó, tá? Vou marcá-lo aqui, que é o Radio Button, né? Que são os objetos de seleção, né? Se você olhar aqui na minha paleta de objetos, eu tenho a caixa de seleção, né? Que é o checkbox, né? E o botão de rádio, que é o Radio Button, né? Eles são objetos de seleção, que o usuário vai, seleciona uma opção e ele faz alguma ação específica em cima daquela seleção daquela opção, né, de seleção que ele fez. A diferença entre o Radio Button e Checkbox, assim, o funcionamento é exatamente o mesmo de um ponto de vista de programação, tá? Tanto que eu vou dar o exemplo do Radio Button, mas o Checkbox é o mesmo princípio, tá? Mas a diferença entre eles é que o Radio Button, ele não permite seleção múltipla, já o Checkbox sim. O que isso quer dizer? Se eu selecionar esse objeto aqui, se eu clicar aqui, ele desmarca o anterior e assim e assim por diante. Então, todos os objetos que estão aqui, assim, se eu marcar um, ele desmarca o outro, né? Ele não seleciona dois objetos ao mesmo tempo, tá? Essa é a diferença já do checkbox, ele permite seleção múltipla, né? Essa é a diferença. Então, qual que é a ideia que eu vou fazer para usar esse exemplo, né? Aqui operando o Radio Button. O usuário vai selecionar o cálculo matemático que ele quer fazer. Então eu tinha um botão de soma, né? Eu mexi no layout aqui, né? Quem viu os vídeos anteriores sabe o que eu estou falando. E coloquei os botões aqui para baixo, coloquei os radio buttons aqui, né? Nesse lado aqui da direita, e mudei o nome do botão, né? Eu chamei o botão era soma, eu mudei para calcular e coloquei a nomenclatura deles aqui também, ó. Você vê aqui o botão cálculos, né? Que eu chamei de cálculos aqui, né? Acho que é até melhor calcular. É melhor, né? Vamos padronizar. Então, btn, calcular. Tá? Tá aqui. E aqui os objetos do Radio Button. Lembrando que eu tinha comentado também um padrão que eu particularmente gosto de colocar, que é uma definição, né, na frente aqui do que o objeto é. Né? Então, por exemplo, btn, button, txt, text field, lbl label. Aí coloquei aqui, ó, rb, tá vendo? Que é radio button. Isso é uma nomenclatura minha, tá? Isso aí cada um age da forma que achar melhor. Isso é uma organização minha que eu coloco na minha programação, tá? Na minha forma de programar. Então, beleza. Qual que é a ideia aqui? Então, o usuário vai selecionar um desses objetos aqui, né? E ele vai fazer exatamente o cálculo matemático referente à seleção no mesmo botão, tá? Então a programação continua sempre no mesmo botão, no botão calcular, tá? Tem uma coisa interessante com relação ao Radio Button, que não é somente colocá-lo aqui. O Java tem uma característica, tá? Quer ver? Vou mostrar para vocês. Se eu executar aqui, ó, lembra que eu falei no começo do vídeo, o Java desculpa, o Java não, o Radio Button, ele não permite seleção múltipla. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em adição, ele não era para permitir que eu clicasse aqui nos demais, certo? Só que se eu clicar aqui, ó lá, ele vai permitir.
Isso aqui não pode acontecer. Mas por que isso está acontecendo? Porque esses objetos aqui, eles estão independentes um do outro. Eles não pertencem ao mesmo grupo. Então eu preciso agrupá-los, colocá-los dentro do mesmo grupo, para que eles possam, aí sim eu posso utilizar esse recurso, tá? Essa característica do Radio Button, porque a princípio são objetos isolados que estão aqui, tá? Como que eu faço isso? Então vocês vão vir aqui desse lado aqui, tá? Na minha paleta de objetos, e vou selecionar esse objeto aqui, ó. Grupo de botões. Ele chama de Button Group, que é o nome dele em inglês, é o nome dele original, né? Sem essa tradução aqui do NetBeans, né? Só que tem uma característica desse objeto, é que vocês vão perceber que esse objeto ele não aparece, né? Vocês vão perceber aqui que ele não vai aparecer aqui na minha tela. Ele não vai aparecer aqui, ele é um objeto invisível ao usuário final, mas aqui na minha TreeView ele vai aparecer, tá? Então ele faz parte da aplicação, mas visualmente ele não vai aparecer para o usuário como esses aqui. Então eu vou colocá-lo aqui, ó. Eu vou clicar em qualquer ponto aqui do formulário, eu vou soltá-lo aqui, tá? Você vai perceber que ele visualmente ele não tá aqui, mas olha o nome dele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Button Group 1. Posso renomeá-lo? O que eu quiser, tá? Vou colocá-lo aqui, por exemplo, perdão, Button Group, né? Então vou colocá-lo aqui de BTN GRP, Button Group, né? Só para definir aqui, só para ter uma referência, né? Uma nomenclatura própria, né? Que eu vou chamá-lo. E aí o que acontece? Eu vou vir aqui em cada um desses objetos, vocês vão perceber que ele tem uma propriedade chamada Button Group. E quando eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer para mim exatamente o BTN GRP underline 1 que eu selecionei aqui, né, que é o único button group que está aqui. Se eu tivesse, por exemplo, mais de um button group aqui, ele listaria o outro aqui para mim também. Tá? Os demais, né? Se tivesse mais de um, ele listaria todos aqui para mim. Como só tem um apenas na aplicação, ele só mostra esse um aqui, tá? Então eu vou colocá-lo dentro desse grupo. Então eu posso fazer isso um por um, né? Ou então eu posso selecionar todos de uma vez, como essa propriedade ela é comum, né? São o mesmo objeto, né? São parte do mesmo grupo, né? São oriundos da mesma classe, né? Então eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar a opção Button Group, né? Poderia fazer isso um a um, ou também como eu faço aqui, seleciono todos eles, como é todo do mesmo grupo, coloco aqui, pronto. Eles já estão, se vocês olharem aqui, ó, tem até aqui do lado, aqui tem umas linhas aqui, né, que mostram que eles estão dentro do mesmo grupo. Essa aqui não tinha na hora que eu selecionei anteriormente, tá? E pronto. Aí quando eu executar, né, vocês vão perceber que agora, olha lá, ele vai diferente, olha lá, tá vendo? Ó? Agora sim, ó. Agora tá bacana. Tá vendo? Então agora sim está respeitando a característica do Radio Button que eu falei para vocês, que não é permitir seleção múltipla. Olha lá, eu clico aqui, ele automaticamente, ó, a adição está selecionado, certo? Vou clicar na subtração, o que ele vai fazer? Vai marcar a subtração e desmarcar a adição. Olha lá, é isso que ele está fazendo. Agora tá legalzinho, beleza? Tem que estar dentro do mesmo grupo, tá? E agora eu vou programar. Como que eu faço isso? Tudo no botão programar, no botão calcular, tá? Eu vou clicar duas vezes aqui, já tem o cálculo aqui, que eu já tinha feito anteriormente, da soma, tá? Só que eu preciso reagrupar isso daqui, eu preciso rearranjar isso aqui, tá? Como que eu vou fazer, pessoal? Eu preciso verificar se este objeto aqui está selecionado. Vou usar o comando favorito do desenvolvedor de software, né? Eu costumo dizer isso, né? Para os meus alunos. É o comando if, certo? Comando C. Então, eu vou verificar se este objeto aqui, que o nome dele é RB underline adição, se ele está selecionado. Como que eu faço via programação para determinar isso? Vocês vão ver aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu quero somente esse cálculo aqui que vai ser feito, tá vendo? Ó? Ele vai fazer o cálculo da soma, tá? Então, essa primeira parte aqui vai continuar. Ele vai fazer a conversão normalmente. Eu já falei sobre conversão nos vídeos anteriores, tá? Dá uma olhadinha nos vídeos anteriores lá que eu falo sobre isso. Então, eu vou colocar um if aqui, ó, né? E vou falar o seguinte, olha, RB underline adição, certo? Nome do objeto, tá aqui, ponto. Qual é a propriedade que verifica se o objeto está selecionado ou não? É a propriedade, né, o método, perdão, isSelected,
tá? Olha aqui, ó, is selected, tá? Esse aqui é o IntelliSense, né? Ele mostra aqui todos os métodos e propriedades, né, válidas para aquele objeto que o Java já identificou isso, né? E aqui, ó, ele mostra aqui para mim, ó, isSelected. Vocês vão perceber que ele é um método booleano, né? Ou seja, só aceita valores verdadeiro ou falso. Então ele quer dizer o seguinte: se esse valor for verdadeiro, ou seja, se o retorno dessa instrução, desse método, perdão, for verdadeiro, quer dizer que ele está selecionado. Simples assim. Então eu vou dizer isso aqui, ó, if, né? RB underline adição ponto isSelected, tá? Faço isso, tá? Se essa condição, se isso aqui for verdade, se essa condição for verdadeira, ele vai fazer o cálculo, né, da soma para mim. Pronto, tá aqui, ó. Então, ele vai falar assim, ó, se essa condição for verdadeira, né, radial button RB underline adição ponto isSelected, né, se isso aqui for verdade, se ele estiver selecionado, ele vem aqui para mim e fala, olha, né, faz esse cálculo aqui para mim, tá? Se não for verdadeiro, eu não estou colocando um else, se essa condição não for verdadeira, faz o quê? Absolutamente nada, né? Isso é lógica de programação. E vou fazer a mesma coisa para os demais, tá? Então percebam que aqui eu tenho mais 3 radial buttons, né? Então eu tenho aqui, ó, o RB underline subtração, multiplicação e divisão. Vou fazer a mesma coisa para os demais. Vou usar aquela tecnologia que todo mundo adora, né? Que todo mundo sabe, conhece, que é uma beleza, que é o tal do copiar e colar, né? Vulgo Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E vou vir aqui, ó, soma, né? Que seria a adição, né? Aqui seria o subtração, tá? Ficou verdinho aqui, né? Isso é aquela coisa visual, né? Identidade visual do NetBeans. Verdinho, tá tudo ok, né? Ele identificou. E aqui já não seria mais soma. Eu vou chamar de subtração. Poderia mudar o nome colocar o nome só para cada um? Poderia, não tem problema nenhum. Estou trabalhando com variável local, né? Poderia pôr o mesmo nome. Aqui eu vou mudar o cálculo também, né? Que está mais, né? Então tem que ser menos. E aqui eu vou mudar o nome da variável, certo? Beleza. Lembrando que eu não estou me preocupando ainda com essa questão de variável, essas coisas. Eu não tô entrando nesse mérito ainda. Eu vou entrar nos próximos vídeos que eu vir a fazer, que a gente vai vamos deixar as coisas mais robustas aqui, tá? Isso aqui é brincadeira de criança, só um aquecimento, um warm-up aqui para o que vai vir aí para frente aqui no canal, tá? Então, beleza. Vou fazer a mesma coisa agora para a multiplicação. Vocês percebam uma coisa importante, pessoal, que eu sempre sigo um padrão, tá? Então, eu acho muito importante, fundamental para quem trabalha com código, né? Sempre seguir um padrão, tá? Sempre seguir um padrão mesmo, né? Seguir uma linha, né? Porque é mais fácil até para se pensar, né? Linha de raciocínio e tal. É sempre interessante ter um padrão. Eu sou uma pessoa muito focada em padrão. Quem me conhece sabe o que eu estou falando, tá? E aqui a divisão, tá? A divisão tem uma particularidadezinha, tá? Que eu vou colocar aqui, certo? Vou chamar aqui de divisão, certo? Belezinha. Tá? Só que ela tem uma particularidade que é o seguinte: quando eu coloco aqui a divisão, vocês vão perceber que ele vai, né? Eu tenho que colocar aqui, ó, um detalhe importante. A divisão, o resultado de uma divisão, ela tem que ser, não pode ser inteiro, né? Ela tem que ser double, certo? Tem que ser double. E aqui, double to string. E aqui double, certo? Tem que ser double, porque esse resultado ele pode ser um resultado quebrado, né? Se, por exemplo, se eu divido 6 por 5, 6 por 4, né, não dá um resultado inteiro, né? Então não pode ser inteira essa variável, né? Essa daqui especificamente tem que ser uma variável
ou double ou float, né? Eu coloquei double aqui, mas poderia ser float também, não tem problema nenhum, tá? Volto a dizer, não estou preocupado com isso nesse momento. Então, olha como é que ficou a minha programação, né? Eu coloquei aqui, ó, né, para fazer. Poderia colocar uma variável só? Poderia, não tem problema nenhum. Enxugaria a linha de código? Enxugaria, tá? Mas aqui a minha preocupação é, eu estou focado na lógica aqui, tá? Eu posso melhorar isso daqui, certo? Mas eu estou trabalhando especificamente dessa forma, tá bom? Então, tá aqui, ó, né? Fazer o cálculo, né? E mostrar o objeto para vocês, tá bom? Então tá aqui, ó, vou salvar, né, para garantir sempre, né, galera? Tem que salvar. Tá aqui bonitinho, certo? Aqui a programação, vocês vão perceber, ó, que, ó, aqui, ó, eu fiz, continua a mesma coisa, ó, a conversão aqui, né, de inteiro para string, de string para inteiro, perdão. Tá aqui o cálculo, né, da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão, cada um com seu respectivo radio button, tá? Volto aqui para dar uma olhadinha, para confirmar e executo a minha aplicação. Vou digitar aqui um 3, vou digitar 2 aqui, vou colocar, sei lá, subtração, mandar calcular, tá lá, deu um resultado. Mando limpar, né? Vou fazer a mesma coisa, 3, aqui 7, multiplicação, calcular, 21, maravilha, né? Aqui eu vou colocar, mando limpar de novo, aqui eu faço, por exemplo, sei lá, 8, aqui 2, divisão, calcular, 4. Maravilha, né? Aqui 5, 2, divisão, né? Aqui ele dá uns negocinhos que é de casa decimal, que isso aqui eu mostro no próximo vídeo para vocês como é que formata isso daqui, tá? Mas o importante é mostrar para vocês que a divisão está sendo feita, tá? A divisão está sendo calculada aqui e todos os cálculos matemáticos estão sendo devidamente realizados. Tudo bem, pessoal? Então vocês vão perceber que, né, aqui tem essa questão, mas não esquenta a cabeça com isso. Aí no próximo vídeo eu mostro para vocês como é que faz isso, tá? Então tá aqui bonitinho, ó, o cálculo está sendo feito, legalzinho, olha lá, muito bonitinho, sendo feito, e isso é a forma de se usar o Radio Button, né? Radio Button, que é um objeto muito interessante, muito legal de se trabalhar, né? Que é objeto de seleção. Vale lembrar, como eu disse, o checkbox, que é esse cara aqui, ó, que é o caixa de seleção, na tradução para do NetBeans, né, para o português, o funcionamento é o mesmo, tá? Onde que eu uso o checkbox, onde que eu uso o radio button? E sempre os alunos me perguntam. Eu sempre digo o seguinte: depende do problema que você está resolvendo, depende da situação que você está resolvendo. Há situações em que você tem que resolver usando o radio button e há situações em que você tem que utilizar usando checkbox. Vai depender se você quer que a seleção ela permita a seleção múltipla ou não. Se permitir, checkbox. Se não permitir, radio button. Beleza, galera? Então eu encerro por aqui, tá? Eu vou fechar essa aplicação bem simplesinha aqui, tá? Essa parte 4 é a última que eu falo sobre isso daqui, tá? Sobre esse tipo de... sobre essa aplicação especificamente, né, que eu estou falando da aula Java, tá? Eu vou deixar o cálculo, essa aplicação, eu vou deixar lá no meu site, eu vou deixar lá para vocês fazerem download dela se vocês quiserem, tá? Com toda a codificação, quem quiser fazer, vou deixar numa paginazinha lá. Vou colocar aqui também o link na descrição, tá? Vou deixar um link lá numa página que faça vários, para fazer vários downloads dos conteúdos que eu uso no canal, tá? E também já vou adiantar para vocês, já vou deixar as cenas dos próximos capítulos para vocês, né? Eu fiquei um tempinho sem gravar vídeos, né? Por causa de uns probleminhas que eu tive final de semestre, essas coisas, né? Mais complicado, foi bem corrido aí para mim, mas agora tô de férias, vou vir com todo o vapor aí fazer bastante vídeo para vocês, tá? E outra coisa, importante, eu vou colocar, a partir do próximo vídeo que eu vou falar sobre Java, eu vou usar uma aplicação Java bem mais robusta que essa, também fazendo cálculos, para a gente poder trabalhar em cima dela. Vou fazer uma série de vídeos também trabalhando em cima dela. Beleza, galera? Encerro por aqui então hoje. Peço para vocês aquele praxe do YouTube, né? Acho que nem precisa pedir, né, gente? Mas sei lá, eu peço, tá? Que é para vocês comentarem, compartilhar os vídeos com os colegas de vocês, né? Comentar, quem quiser comentar, eu tô olhando os comentários de vocês aí. Se inscreva no canal, badala o sininho, aquele praxe do YouTube, né? E
Também deixo no final aqui desse vídeo também as minhas redes sociais, meus contatos, podem mandar mensagem para mim, estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Beleza, galera? Tá? Então encerro por aqui hoje esse vídeo. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês hoje e nunca se esqueçam de uma coisa: somos todos TI. Beleza, galera? Então fica assim. Um abraço para vocês, fui, até o próximo vídeo. Valeu!